Todos os números de 1 a 24 devem ser escritos nas faces de um cubo, obedecendo-se às seguintes regras. Em cada face devem ser escritos 4 números consecutivos. E em cada par de faces opostas, a soma do maior número de uma face com o menor número da outra deve ser igual a 25. Se os números 7 e 23 estiverem escritos no cubo, como na figura, qual é o menor número que pode ser escrito na face destacada em cinza? Então o que ele vai dizer aqui é que a gente tem que escrever os números nos quadradinhos e em cada face, os números aqui que estão na mesma face têm que ser consecutivos. Por exemplo, nessa face aqui da frente, se a gente já sabe que o 23 está aqui, então, a princípio teria duas opções. Ou seria 22, 21 e 20, ou seria trocando 20 aqui por 24. Só que nota que esse exemplo que eu dei aqui não pode acontecer, porque se a gente tiver 20, 21, 22, 23, o 24 teria que estar em outra face. E aí, nessa face em que o 24 estaria, não teria como colocar os consecutivos ao redor dele, porque o 20, 21, 22, 23 já estariam aqui. Ou seja, na verdade não pode ser o 20 aqui, e é obrigatório que o 24 vá aqui. E aí, é claro, não necessariamente nessa ordem. A única coisa que ele disse é que, numa mesma face, a gente tem que ter os números consecutivos, mas não importa. O que importa é que o preenchimento vai ter que ser assim: 21, 22, 23, 24, nessa face. E aí na face oposta, ou seja, na face que está do outro lado do cubo aqui, nesse caso da figura não aparece, está na face lá de trás, a soma do menor número daquela face com o maior número dessa daqui tem que ser igual a 25. Ou seja, se aqui a gente já tem o 24, o único jeito do menor número daquela face somar com 24 para dar 25 é que o 1 esteja na face lá de trás. E agora, pelo mesmo motivo, se os consecutivos têm que estar numa mesma face, na face em que está o 1, vai ter que aparecer necessariamente o 2, 3 e 4. Então, dessa observação, a gente tira aqui, a gente conseguiu já preencher duas faces. Essa face aqui da frente vai ter os maiores números, e a lá de trás vai ter os menores números. Agora, como aqui do lado direito a gente tem o 7, então quais que vão ser os números que vão aparecer nessa face? Lembra que tem que ser números consecutivos. Então, o único jeito aqui de ter o 7 é que apareça 5, 6, 7 e 8, em alguma ordem aqui. Então, por exemplo, apareceria aqui 5, 6, 7 e 8. Agora, de novo, se a gente conseguiu preencher uma das faces, então a gente consegue preencher a face oposta, que na figura não aparece aqui, mas quem vão ser os números que vão estar na face oposta a essa do 5, 6, 7 e 8? Então lembra que o menor número de uma com o maior da outra tem que somar 25. Então se o 5 aparece nessa aqui da direita, então o 20 vai aparecer na lá da esquerda. E da mesma forma, o 8 aparece aqui, então quem que vai aparecer para somar com o 8 e dar 25? É o 17. Então, como todos aqui têm que ser consecutivos, na verdade você sabe que vai aparecer 17, 18, 19 e 20. Então essa face lá da esquerda, que não aparece na figura, vai ter os números 17, 18, 19 e 20. E aí fica faltando só duas. A do topo, que é a que a gente está interessado, que está pintada aqui em cinza, e a da base. E a pergunta é, qual o menor número que pode ser escrito na face destacada em cinza? E aí, quais são os números que estão faltando aqui? A gente já preencheu, nessas faces aqui, todos os números de 1 a 8. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o menor número que pode aparecer é o 9. A gente falta preencher ainda 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São os números que não apareceram. E aí tanto faz se a gente colocar aqui os maiores na face de baixo ou os maiores na face de cima, desde que coloque os consecutivos. Então, como pergunta aqui qual o menor que pode ser escrito na face destacada em cinza, o menor vai ser o 9. Porque a gente pode, por exemplo, colocar aqui 9, 10, 11 e 12 nessa face. E aí, nesse caso, na face de baixo apareceria o 13, 14, 15 e 16. Portanto, a resposta aqui é a letra C, 9.